Boa noite. Boa noite, pessoal. Começando aí mais uma live. Aguardando aí o pessoal chegar. Hoje a live é para quem é um buscador da verdade. Vamos falar um pouco sobre a verdade. Quem é que tem a verdade, né? Obviamente não sou eu. Mas a gente vai falar sobre o que é ser um buscador da verdade e o que é se alinhar. Fala, Sinara, seja bem-vindo. Hoje a gente vai dar uma conversada aí, vamos falar sobre também sobre os novos eventos aí que vem para a semana, eventos de meditação. Esperar o povo chegando aí. Hoje uma live meio. Senti a necessidade de falar um pouco sobre a verdade, sobre um olhar mais aprofundado, né? Porque o que a maioria acredita que é verdade são histórias contadas por outras pessoas que elas acabam pegando como verdade e aí acaba que nunca encontram a sua verdade, porque não se aprofundam. Então a gente vai conversar sobre vários paradigmas, né? Boa noite, Andréia. Boa noite, Maurício. Fala, meu amigo. Maurício Dias Oliveira. Fala, Fernando Paiva Azeredo. Grande gurizada aí presente. Sejam bem-vindos aí. Kátia, seja bem-vindo. Então a gente vai falar um pouco sobre a verdade, que na verdade, num universo relativo, como a gente vive, não existe verdade absoluta. Mas, como eu digo, até eu sou um cara que sempre fui apartidário, religioso, porque é como eu coloquei nos stories, a verdade divina, vamos dizer, as leis universais, são verdades que quando eu falo em verdade, é que tá, eu falei, vamos, buscadores da verdade. Eu botei, chamei, eu sei que são poucos aqui nessa dimensão, nessa realidade que a gente vive, mas quando eu coloquei ali era para fazer uma chamada, as pessoas, muitos devem ter se perguntado, ele sabe a verdade, como que ele sabe? Não, eu não sei, é verdade. Então vamos começar explorando o que é, né? O que não é, e quanta mentira a gente acredita. E quanta mentira a gente acredita sobre nós mesmos. Por quê? Porque a gente não se aprofunda. O ser humano é doutor em ter opiniões, né? E opinião qualquer pessoa na rua aí tem. Qualquer pessoa, vai até lá no hospital espírita, todo mundo tem uma opinião sobre algum assunto. Por quê? Porque o nosso ego, ele traz sempre uma opinião baseada nas suas experiências, nos seus achismos, né? E isso é muito superficial. Então, já foi feito alguns experimentos sobre a mente humana e tal, e um dos experimentos é que a nossa mente, ela compra muito fácil qualquer ideia, ela acredita muito fácil em qualquer coisa. Então, existem algumas formas de convencê-la, né? E isso é muito fácil. Fizeram um experimento que tinha um cara com um copo de café na mão, na rua, e ele abordava a pessoa e dizia, segura aí porque eu preciso fazer não sei o que, qualquer coisa, assim, ele inventava na hora, assim, e ele não dizia, às vezes ele só enrolava, segura aí por quê? Ele só usava isso daí. E a pessoas, 99% das pessoas seguraram. Então, quer dizer que as pessoas não buscam nem, elas só simples o fato de ele dizer o porquê, as pessoas pegavam o tal do copo de café, né? E aí quando ele não usava a palavra porquê, caiu para metade, segurava, metade não segurava, metade já não queria segurar, questionava. Bom, aonde eu quero chegar com isso aí?
É o que eu estava falando. O ser humano é muito fácil de ser convencido. Então, as histórias que contam para nós sobre tudo, né? Sobre como foi descoberto o Brasil, sobre como as coisas são. Tudo são histórias contadas por outras pessoas e a gente pega como verdade. Isso aí, se a gente vai ver, não é uma verdade. Isso aí é uma história contada por outras pessoas que a gente... Então hoje, vem a calhar esse assunto porque a gente está em um período de eleições e tal, e eu estou bem por fora até dessa parada. Mas o que eu quero dizer? Que existe apenas uma verdade. Ó, a verdade que eu botei em maiúsculo, né? Existe uma verdade de um lado, né, numa versão, e uma verdade de outro lado, a outra versão, quando são opostas, né? Só que só existe uma, a verdade, as verdades universais que chamam, né? Que são as verdades universais? São as verdades que servem para todos. Então elas não servem só para um ou para outro. Bom, então eu convido, para quem não leu o livro Mais Esperto que o Diabo, ele explica muito bem, é um livro escrito lá em 1920 e poucos, Napoleão Hill. E Napoleão Hill trouxe ali o mecanismo que o ser humano se perde, né? É uma entrevista, né? O Mais Esperto que o Diabo, esse livro é fantástico. É uma entrevista. E ele entrevistando o diabo. E ele traz todas as ferramentas de domínio em massa que a humanidade está presa. Na verdade, isso desde que a Terra é Terra, né? Bom, e uma dessas questões é a separatividade, né? É a dualidade, colocar um contra o outro. Então, como eu coloquei ali nos stories, a verdade não separa, a verdade une, a verdade universal, né? Então, mas quem está seguindo a verdade? É isso que é a pergunta. Quem está buscando a verdade? Isso eu vejo, a gente vê nos stories, a gente vê nas publicações das pessoas. Elas estão seguindo um ideal que contaram para elas. E que a mente dela, pelas suas crenças, pelos seus traumas, aderiu àquela verdade. Mas é uma história contada. E não é algo aprofundado. Um exemplo disso eu vou dizer para vocês. Quem aqui conhece de verdade seus pais, seus filhos? Mas de verdade mesmo, assim, tipo, pai, eu conheço. Quem conhece a si mesmo de verdade? Pois é. Seus irmãos, seus amigos. E quando a gente vai... E às vezes a gente acha que conhece e acontece algo que vai ferir o interesse do outro. E aí começa a se mostrar algumas sombras que nós não conhecíamos. E aí pessoas tão próximas de nós, até nós mesmos, não nos conhecemos. O que eu quero dizer com isso? O meu papel é trazer consciência, né? E com certeza quem não está afim de ser um buscador da verdade, como eu sou, não vai querer ouvir toda essa história aqui. Não vai querer ouvir tudo isso aqui. Mas quem está buscando a verdade dentro de si, e não a minha verdade, né? Porque a minha verdade ela serve para mim. Só que a minha verdade que eu busco, eu vou estar sempre buscando e aprofundando. Não aceito verdades contadas, né? Então agora vamos lá. Então eu estava dizendo, quem é que conhece as pessoas em torno de nós? Às vezes a gente acha que conhece e acontece uma situação, por alguma coisa ali que, aquela pessoa se revela diferente. Tá, esse é um ponto. Nós não nos conhecemos direito. E aí que tá. Então o primeiro tópico que eu quero trazer, que a gente não está sendo fiel a uma verdade universal, não está se aprofundando, não está buscando a verdade, é quando a gente pega a julgar e fazer acusações e colocar opiniões nossas sobre pessoas que a gente nunca falou, a gente nunca trocou uma ideia com essa pessoa. Exemplo disso são os políticos.
Então, todos os políticos. A gente fala, aí se fala, é tudo ladrão. Como tu sabe? Tu conhece todos? Roubou. Tu tem prova? Roubou? Como é que tu sabe? Então, eu estou trazendo algumas coisas, mas é muito além disso aí, né, que eu vou falar. Então a gente está sempre trazendo uma opinião infundada, sem base, né? Então, seja na questão política, seja, como eu falei, a gente sempre tem uma opinião. Uma vez teve um experimento que eu fiz, que eu tinha, por umas meditações assim, e me orientaram que era para eu fazer isso aí. E eu cheguei num grupo de pessoas e disse, o que tem? Claro, eu fiz toda uma história e comecei. Eu gostaria que cada um falasse sobre o que tem lá na superfície de Plutão. E fui passando, um por um. Isso que era um grupo de expansão de consciência, um grupo de ciência da espiritualidade. E um por um foi dando a sua opinião. Bom, chegou no final, o que aconteceu? Eu percebi que as pessoas têm opiniões para tudo, mas baseadas em quê? Em coisa nenhuma. Em achismo. E é aí que está. Eu também não sabia. Só por que as pessoas não diziam que não sabiam? Porque ninguém sabia. Todos eles responderam algo que eles achavam. Por que eles não disseram? Não, eu não sei, não tenho nem noção o que tem lá na superfície de Plutão. E foi feito para testar. O quanto o ego se coloca à frente e sempre ele quer dar uma opinião. E ele dá opinião sobre o que tem na superfície de Plutão, que eu não tenho nem ideia o que tem. Ele dá uma opinião sobre... sobre um político que ele nunca conversou na vida, mas que ele já ama de paixão ou odeia de morte, né? Como se fosse um time de futebol, ele idolatra aquele ser. Então as pessoas não foram feitas para serem idolatradas, e sim suas ações. Suas ações, sim. Os grandes mestres que eu conheci pela história, né? Que eu conheci pela história. Mas muitos mestres eu conheci pela experiência, pela conexão de consciência. Alguns desses mestres, que eu vou citar alguns, tipo Gandhi, vamos dizer, que libertou a Índia. Vocês acham que ele estava fazendo aquilo porque ele queria méritos, porque ele queria confete, ele queria idolatria? Ele estava fazendo aquilo por um propósito. Então, o que adianta idolatrar Gandhi e fazer porcaria na rua e fazer um monte de coisa todo ao contrário da filosofia que ele pregou? Então, o que ele queria é que as pessoas valorizassem aquilo que ele conseguiu através não só dele, né? Mas ele foi um instrumento para isso conquistar. E todos os mestres pensam a mesma coisa. Então, a verdade deve ser buscada como quem busca, como o garimpeiro busca o ouro. Isso são palavras de Yogananda. Então, tem que se buscar. A verdade, ela é profunda, é profundidade. Então, não são apenas... isso aí que eu estava dizendo. As pessoas buscam uma verdade superficial, que não buscam, né? Pegam uma verdade superficial, conforme seus traumas, suas emoções, o que elas passaram, e acham que aquilo é uma verdade. E como eu disse, não existe verdade absoluta num universo relativo. Só existe uma verdade, que é a verdade do todo, que são as verdades universais, que são as leis universais, que servem para todos. Mas e aí, o que a gente pode entender mais, aprofundar mais com isso aí? Os buscadores das verdades são pessoas que querem se alinhar às verdades de Deus, às verdades do Criador, às verdades do todo, não importa o nome. Então eles começam a tomar atitudes cada vez mais alinhadas com essas verdades. Ou seja, são coisas, são verdades,
São embasamentos que servem para todos os seres e não só para um grupo. Ou vocês acham que Deus tem religião? Vocês acham que Deus tem partido? Vocês acham que Deus não existe? Só existe um partido, que é Deus, e existe o partido que é contra Deus, né? Então, na verdade, para Deus não importa o time que tu torce, não importa o partido que tu vota, não importa a religião que tu é, não importa. Se tu está alinhado às verdades universais, se tu está alinhado ao amor incondicional. O que é amor incondicional? É um amor que tu não coloca condições para amar. Só vou te amar porque tu é meu filho. Te amar porque tu me deu tal coisa. Isso é amor por interesse, isso é um negócio, né? Amor incondicional não importa. Não importa o que aconteceu. Amar o inimigo, não foi o que o Mestre Jesus falou? Eu reconheço ele como Mestre Sananda. Não foi isso que ele ensinou? Só que fazer de mim a sua vontade. Quem é que permite isso na sua vida? Né? Fazer de mim a tua vontade, meu Pai. Não foi isso que o Mestre Sananda nos ensinou? Quem é que permite isso? O professor Hélio Couto conta uma história que uma mulher disse: eu não rezo o Pai Nosso, porque na parte que tem que dizer fazer de mim a tua vontade, eu não sei se a vontade de Deus é a mesma minha. É por isso que eu não rezo o Pai Nosso. Imagina. Então a pessoa está presa apenas nos interesses pessoais. Então quem estiver preso nos interesses pessoais nunca vai se alinhar à verdade do todo. Tá? Por quê? Porque ela está pensando só em si. E aí que tá, chega na primeira esquina, vem uma situação que ela não quer, mas aquela outra pessoa diz: eu quero por aqui, e ela diz: não, mas isso aqui não é o que eu quero. Bom, conclusão. Ela vai cruzar por cima da outra pessoa, porque aquela pessoa está indo contra a sua vontade. Então, o que importa saber? Aí não é que a gente tenha que fazer tudo que os outros querem, claro que não. Eu vou trazer clareza aos pouquinhos. A gente tem que entender, pensar não só com o nosso umbigo, ou só com a mente, mas com o coração. O que ficaria bom para nós dois? Para todas as pessoas, né? Então, ter uma mente que pensa como se fosse Deus pensando, né? Não por interesse de X, Y, Z. Agora, trazer mais uma questão que todo mundo tem uma opinião. Foi lá na pandemia, todo mundo tinha uma opinião. Mas quem se aprofundou nisso aí de verdade? Aí mais uma coisa, eu vou trazer várias provas de que todo mundo tem uma opinião. Só que quem se aprofundou? Pouquíssimos. E alguns que eu conheço se aprofundaram, trouxeram grandes revelações e foram rechaçados no último. Por quê? Porque iam contra os interesses de quem está no controle disso tudo. Que por trás, aqui na Terra, tudo por trás tem um controle, tudo por trás tem um interesse de poder e econômico, né? Então, quem está buscando poder sobre outras pessoas está indo contra a verdade do todo, está indo contra a verdade de Deus. Vou falar de novo. Quem está buscando poder sobre os outros está indo contra a vontade de Deus. Entenderam? Quem está buscando poder pessoal para vencer e conhecer a si mesmo, para se alinhar às verdades do todo, esse está indo em direção ao caminho da luz, ao caminho sagrado. Essas eleições, como eu falei, eu sou totalmente apartidário, sou totalmente arreligioso, porque eu só acredito em um lado, que é o lado de Deus, que é o lado da luz. Tá? Inclusive o lado das trevas um dia vai se voltar para a luz, não importa quanto tempo vai ser.
Então tudo está a serviço do todo. Então assim, ó, essas funções aí que boto em Instagram e coisas, isso foi muito bom para mim, sabe? Por quê? Porque como eu sou um buscador fiel da verdade, a verdade de Deus, a verdade dentro de mim, a verdade da minha essência divina, não a verdade da minha mente, do meu interesse egóico, eu vejo, não classificando as pessoas por partido, nem por escolha política, não. Mas a gente, com essas situações, as pessoas mostram os seus valores, né? Incrível isso. Mostra os seus valores, não é o partido e não é o candidato, é os valores. Então elas mostram os seus valores. E alguns valores não estão em congruência com o que eu busco, que é a expansão da consciência, que é alinhamento máximo com a verdade de Deus. E aí é uma oportunidade de eu tirar essas pessoas do meu Instagram, porque de eu parar de seguir, né? Porque não tem porquê a gente, se a gente quer ir para lá, estar conectado com pessoas que estão puxando para cá. Então, por isso que esse assunto é tão difícil de falar, porque são poucos ainda os buscadores. E para fazer isso, tem que vencer a si mesmo, tem que olhar as suas sombras, não se julgar e não se culpar, tem que se aceitar, que só assim consegue aceitar o outro, né? Tem que se amar, que só assim consegue amar o outro. E é isso que eu venho trazendo, é isso que eu venho fazendo, a cada dia. Sou um ser perfeito, sou um ser iluminado? Não, estou no caminho para isso. Estou no caminho para isso. Na verdade, nós somos seres perfeitos, só que nós precisamos reconhecer isso, né? E reconhecer não é com a mente, né? Com o coração. Então, acreditar 100%, tá? Então, eu caminho para isso. Esse é o meu objetivo, o meu trabalho como terapeuta, como ser humano. O que tá? O que eu faço nas terapias é a mesma coisa que eu busco fazer na minha vida, né? Porque não tem como, quando a gente trabalha com energia, não tem como tu viver dois personagens. Tem gente que vive, mas é que tá. É bem complicado. É bem complicado. Então a gente atrai pessoas conforme a gente vibra. Então eu escolho atrair pessoas que estão comprometidas e não envolvidas com a verdade de Deus. Elas estão comprometidas, elas dão a vida pela sua libertação. E esse tipo de pessoa que eu quero atrair para caminhar junto comigo, para aprender, para ensinar. É esse tipo de pessoa que fala, que olha o outro com os olhos do coração, que não julga só pelo que os seus olhos veem, que não julga pela historinha que ouviu na internet, que ouviu no rádio, que ouviu na TV, sem saber da missa metade, apenas com uma opinião vazia, como foi na pandemia, como é na política. Se não conhece a si mesmo, como é que vão conhecer um cara lá que nunca viram na vida? Que papo é esse? Né? Isso é coisa, é como eu disse, né? As pessoas têm opinião até para o que tem na superfície de Plutão. Eu perguntei, as pessoas todas tinham uma opinião. Baseado em quê? Em nada. Na imaginação. Então, cada vez mais vamos trabalhar para o autoconhecimento e a expansão da consciência. Para nos conhecermos de verdade. Porque quanto mais eu busco me conhecer, mais eu vejo que não me conheço. Porque eu tenho mais um cantinho para explorar que eu ainda não explorei. E quanto mais eu faço esse movimento, mais conectado a Deus e a minha centelha divina eu estou. E é esse tipo de pessoa que eu quero atrair. Que quer se conectar com Deus dentro de si, que quer se libertar das amarras do ego, que quer se libertar das amarras da Matrix.
que quer viver uma abundância e não a escassez com medo de perder, quer viver a cooperação e não a competição. Meus guias me disseram, aqui na Terra pouquíssimos seres estão prontos para a cooperação ainda. E eu sempre acreditei na cooperação e continuo acreditando. Então, cada vez mais vamos falar sobre isso, cada vez mais vamos meditar e se internalizar e conversar com Deus dentro da gente. Para quê? Para saber as verdades de verdade, não ficar ouvindo historinha daqui e dali e acreditando, né? Porque lá dentro da gente nós temos o acesso à sabedoria universal. Mas não é a nível de conhecimento mental. Tem que mergulhar fundo. Tem que ter maturidade espiritual, tem que ter merecimento, né? Para acessar esse campo de dados. Mas é possível. É possível. Sábado que vem, quarta e quinta-feira estou começando a aula inaugural de meditação lá no espaço da Juliana. Aula de meditação dinâmica. Sábado que vem, eu estou tomando até inclusive aqui cacau. Sábado que vem eu vou fazer uma meditação, uma conexão interior, esse será o nome, conexão interior com a medicina do cacau terapêutico. Tá? Sábado que vem aqui no Mãe Maria. Até vou mostrar para vocês aqui o cacau terapêutico. Para quem não conhece, é um produto... É uma medicina sagrada. Esse aqui eu coloquei esse nome que foi intuído para eu colocar. É um produto meu. É cacau sem refino nenhum, 100% puro. Com toda a gordura, com toda a manteiga. É direto da floresta, vem lá da Amazônia esse cacau. E essa medicina é fantástica o quanto ela vai abrindo o cardíaco. E no chakra cardíaco, a minha gata tá virada no... Sempre nas lives ela fica assim. Olha aqui. E no chakra cardíaco, as questões mais antigas que a gente vem carregando, milênios, a gente consegue, através da abertura do nosso chakra cardíaco, a gente começa a resolver. E a medicina do cacau é uma ferramenta muito boa para isso. A gente consegue acessar bastante coisa, limpar bastante coisa e trazer para a consciência. Fica nervosa quando estou fazendo live. Né? Então, vamos fazer aqui no Mãe Maria uma meditação, uma conexão interior com a medicina do cacau no sábado que vem à tarde, tá? Todos convidados. E as aulas de meditação começam agora, semana que vem. Meditação dinâmica. Para quem não tem experiência, para quem tenta meditar, como eu já falei em live aqui, eu acho que ontem, eu passei 7 anos, 8 anos meditando sem conseguir meditar. E quando eu digo meditar, não adianta, é ir além da mente, é ir além dos pensamentos, é conseguir conectar aquele silêncio. E como a gente vive num mundo de muito estímulo, né? Seja audiovisual e muito exposto a energias de Wi-Fi, de celulares, de tudo, todo o tempo, muita informação, cada vez mais ficou difícil a gente sair um pouco, desligar, né? Ir ali naquela além-mente, né? E quando a gente consegue, aquilo querendo ou não, a gente consegue acessar a nossa fonte, a centelha divina, e consegue recarregar as baterias, ou seja, serenar e organizar até mesmo a nossa mente, o que a gente precisa fazer, a gente consegue fazer uma organização. Bom, diante disso, como eu falei, o cacau ajuda muito, e agora
com a minha meditação dinâmica que eu vou ministrar, com todas as pessoas que fazem conseguem entrar no estado meditativo. Porque ela estimula aquela, vamos dizer, aquela dissipação daquela energia que está agitada, que está em desequilíbrio, e aí começa tu entrando no estado meditativo através do movimento do corpo. E aí depois no final a gente senta e consegue mergulhar e realmente sair renovado. Para quem nunca fez meditação dinâmica, vai lá experimentar, ver, vai lá sentir que realmente vai ter uma experiência diferente, tá? Qualquer coisa chama eu, a Juliana aí no Insta, que a gente passa aí os valores e os dias certinho, tá? Pessoal, acho que era isso aí que eu tinha para falar hoje. Então eu já falei bastante sobre as verdades que a gente não conhece nossos filhos, não conhece nosso marido, esposa, né? A gente vai ver, pessoas que a gente convive direto quando vai ver numa situação X, a gente vai ver que a gente não conhecia aquela pessoa se mostra diferente. Então essas pessoas que a gente vê na televisão aí, a gente não conhece mesmo. Essas muito menos, né? E daqui a pouco a pessoa, mas como que eu vou votar? Aí que tá, tu vai buscar uma conexão com Deus. Alguém de vocês perguntou a Deus aí dentro de vocês, quem é que seria melhor para votar? Acredito que raríssimas pessoas fazem isso, né? Então é importante essa conexão com Deus para fazer as escolhas. Eu vejo que, mas Deus não entende política. Deus entende de quem está alinhado com a verdade dele, isso ele entende, né? Então é importante buscar o silêncio interno para saber quem seria a melhor opção, né? Mas agora, dando um pouco mais de uma continuidade a algo que eu já ia me esquecendo, que eu falei das pessoas que embasam as suas verdades na opinião de TV, na opinião de que elas ouviram um bêbado falando na esquina ali, qualquer coisa, que elas ouviram no bar, e aí que tá. E aí elas embasam suas verdades. Então não tem base nenhuma, que é isso que eu quero dizer. E tem aquela outra questão. A gente tem que entender que na Terra tem vários hologramas, são criações feitas por quem domina o sistema, né? E um dos hologramas, que é muito forte na Terra, é aquele que busca um salvador externo. Então quem vive buscando um salvador externo, aquela pessoa que fala, Jesus vem para me salvar, político tal vai me salvar, vou botar lá no poder fulano, ciclano, e aí ele vai salvar o país. Cara, essas pessoas estão buscando a solução no lugar errado, né? Ou seja, ninguém vai salvar ninguém. Isso é pura ilusão. Isso são pessoas que não querem ir para dentro de si, que não querem resolver seus próprios problemas, querem esperar que venha o Salvador salvar elas, e elas não precisam fazer nada. Isso não existe. Desculpe pela franqueza, pela verdade, mas é isso aí. Então, qualquer mestre buscador, qualquer mestre que tu te conectar, que tu ler, que tu estudar, que tu te aprofundar, ele vai dizer a mesma coisa. A saída é tu contigo mesmo, buscando ser um dia, cada dia melhor que o outro, e não existe ninguém de fora vai vir te salvar. Nenhum político vai resolver teu problema, nem Jesus. É aí que tá. Querem maior exemplo que o Mestre Jesus? O cara veio aqui, 3 anos de trabalho, só 3 anos falando a verdade, indo contra o sistema todo que era vigente na época. E não precisou mais que 3 anos trabalhando para matarem, e não só matarem, né? Humilhar e fazer o escambau. Então, só para vocês terem uma noção o quanto o ego humano não suporta a verdade, né? Ele suporta só quando está alinhado com seus interesses. Então isso é totalmente egóico, isso é contra a verdade de Deus. E como eu disse, eu busco pessoas cada vez mais
que se alinhem à verdade do todo, que estão dispostas a reconhecer quem são, porque Deus não exclui ninguém, né? Deus acolhe todos, mas é importante que nós nos acolhamos, né? Nós busquemos essa evolução, esse crescimento, esse olhar sincero, com amorosidade, sem exclusão para nós mesmos. E a gente fazendo isso com a gente mesmo, a gente vai começar a fazer com o próximo. A gente vai parar de julgar as nossas atitudes, a gente vai parar de... E sim buscar acertar, buscar fazer de novo, entendeu? E não ficar julgando, e não ficar se comparando. Quem ainda está se comparando, quem ainda está na competição, está fora da verdade de Deus, tá? Está bem fora. E quem já está buscando o cooperativismo, quem já está buscando entender que existe uma verdade que serve para todos os seres, são as leis do universo, né? Que são perfeitas. Elas foram feitas para isso mesmo, para todos os seres. Tá? Bueno, acho que era isso por hoje. Quem chegou atrasado, volta lá, falei um monte de coisa. Falei com o meu coração, não com a minha mente, porque esse é o meu papel. Aqui meu papel não é falar o que eu acho. Não é falar o que eu acho. Porque quem acha... Quem acha não, né? Não sabe. É isso que eu gosto de dizer. Quem acha não sabe. Ou a gente fala o que a gente sente de verdade, o que a gente foi, a nossa conexão com a nossa centelha nos traz um chamado para falar, eu não falo nada. Então vamos buscar essa conexão, vamos buscar esse silenciar da mente, desses julgamentos, porque a gente tem que entender mais uma coisa. Agora mais uma coisa que me veio. Não posso deixar quando vem, assim não posso deixar para depois. Tudo que a gente pensa, isso aí vocês já estão careca, mais careca do que eu de saber. Tudo o que a gente pensa, a gente acaba sentindo, e o que a gente faz? Vibra, ou seja, emana para o universo. Né? Pensamento gera sentimento, que gera ação, gera energia. Bom, pensamento, sentimento, energia. Então tudo que a gente pensa, a gente sente e manda para o universo. Bom, então quem está julgando todo o tempo, quem está criticando sem saber a verdade, quem está julgando o político X, Y, Z sem saber realmente o que está acontecendo, o que está mandando para o universo? Está mandando ódio, está mandando injustiça, porque talvez se está fazendo uma injustiça às vezes, dizendo uma coisa que nem... Não, se aprofundar não é bem assim. Então está mandando tudo isso. O que vai atrair para a sua vida essa gente que está fazendo isso? Vocês já conhecem um pouco de mecânica quântica, já conhecem a lei da atração, já sabe que tudo que a gente emana, a gente acaba atraindo, né? Tudo que a gente rejeita, a gente acaba atraindo também. Então tudo é energia, tudo é eletromagnetismo. Isso tudo aí já é básico aqui nesse perfil, nas minhas conversas. Vocês também já sabem, todo mundo já ouviu falar em lei da atração. Então tudo que a gente emana acaba atraindo. Então, vamos parar de emanar, e aí que tá. E essa emanação, isso que eu gostaria que lessem o livro Mais Esperto que o Diabo, que ele fala. E aí isso começa a se formar, como se diz, uma egrégora. O que é uma egrégora? É uma soma de energias com a mesma direção. Ou seja, o mesmo padrão. Tá? E vai se formando aquela energia X com aquela... formas, pensamentos vão formando, vão se unindo, e aí aquilo vira aquilo fica muito mais fácil depois para dar seguimento. E domina muitas pessoas porque elas não estão atentas. Então, vamos parar de emanar coisa negativa, vamos emanar mais amor, vamos emanar mais consciência. Quando vier o julgamento, não fala isso na internet. Já se não tem certeza, não fala, não escreve. Tá? Já é menos uma emanação. Não incentiva algo que não tenha certeza, sabe? Busca refletir mais.
Busca esse tempo para escrever um negócio desse, usa para meditar, respirar e ouvir o que teu coração está falando. Pede orientação dos teus guias espirituais. Usa esse tempo para isso, que vocês não vão se arrepender. Quem está ainda preso nesses julgamentos, né? Eu sei que não é todo mundo, mas tem pessoas que ainda estão e acabam se prejudicando, e não só se prejudicando, né? Prejudicando o planeta, porque elas estão emanando isso para o planeta, que se junta com outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa, e acabam vibrando tudo naquela energia, e aí não consegue levar, aí começa a trair problema para sua vida, não sabe por quê, não consegue levar, tá? Então vamos ficar mais atento, assim, ó, uma coisa que é uma revelação aqui, ó, só que muitas pessoas já sabem, o planeta está em um processo de transição, vamos dizer, agora está muito intenso. Agora a gente tem aqui, ó, menos de um ano aí. Menos de um ano a gente agora em 2023 vai ser mais intenso. O que é mais intenso? Cada vez mais o que está lá embaixo vai vir à tona. Então o que não serve mais para a nova energia vai vir cada vez mais à tona. Então todas essas energias negativas que as pessoas ainda estão vibrando, quem ainda está vibrando nisso vai sentir muito, cada vez mais. E aí vai dar os probleminha que falo aí, que é TDAH, não sei o que, ansiedade, depressão, etc, etc. O nome dos sintomas que colocam, dizem que é doença, nada mais é do que as sombras vindo à tona e as pessoas não aceitando. Tá? Energia negativa vindo à tona num planeta que já não está mais aceitando esse tipo de energia e está em transformação. E vai vir à tona e vai deixar as pessoas doentes, enlouquecidas, e não vai ter remédio que chegue a tempo. Tá? Como já tem muitas pessoas que já não adianta mais remédio. Que como profissional disso aí, eu atendo vários que dizem, já não adianta mais remédio. Ok? Então tá, então vamos olhar para dentro, vamos ver o que precisa fazer. E vamos curar isso aí, vamos aceitar, vamos acolher e aí vai. E aí começa o processo. Tá? Mas vamos fazer no teminha de casa, que é olhar mais para nós e buscar essas respostas, as verdades mais dentro da gente. E buscar o Salvador dentro da gente, não fora. Tá? Ninguém vai vir nos salvar. É a nossa vibração que vai nos salvar. Beleza, povo? Gratidão. E quem tiver interesse nas aulas de meditação, chama aí e vamos encarar. Vamos meditar junto. Quanto mais movimento desse a gente fizer, melhor. E sábado, conexão interior com cacau terapêutico, aqui no Mãe Maria. Beleza? Valeu, gratidão, boa noite e até mais. O YouTube tem um monte de conteúdo sobre expansão de consciência cada vez mais. Beijo, boa noite para todos.